A atividade dos empresários não é tarefa simples. Pelo contrário, a pessoa que se propõe realizá-la deve ter competência. E, além disso, trata-se sempre de empreitada sujeita a risco. Por mais cautelas que adote o empresário, por mais seguro que seja do potencial do negócio, os consumidores podem simplesmente não se interessar pelo bem ou pelo serviço oferecido. Não é verdade? Não há como evitar o risco de insucesso inerente a qualquer atividade econômica. Por isso, boa parte da competência característica dos empresários vocacionados diz respeito à capacidade de mensurar e atenuar riscos. O Código Civil de 2002 inicia o estudo do direito de empresa, dando o conceito de empresário, lá no artigo 966. Então, lá no Código Civil está título 1 do empresário, né, conforme o slide, capítulo 1, da caracterização e da inscrição. E vem artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Podemos observar, durante a leitura desse artigo, que o Código Civil, ao conceituar empresário, insere determinadas características necessárias e imprescindíveis para que o profissional seja considerado empresário. Quais são essas características? Vamos lá. As características são profissionalismo, o exercício de atividade econômica, a organização e a circulação de bens e serviços, né? Eu quero voltar. Profissionalismo, exercício de atividade econômica, acho que eu pus diferente aqui. A organização. Estava certo. No início do slide, o profissionalismo, o exercício de atividade econômica, a organização e a circulação de bens e serviços. Vamos falar um pouco sobre o profissionalismo. Em regra, os doutrinadores vinculam ao profissionalismo dois fatores: habitualidade e pessoalidade. A habitualidade é o caráter não ocasional, rotineiro e constante. Assim, não se considera profissional quem realiza tarefas de modo esporádico, uma vez ou outra. Já a pessoalidade diz respeito à prática da atividade empresarial em nome próprio, assumindo todos os riscos, mesmo contratando empregados. O empresário exerce a atividade empresarial pessoalmente, enquanto que o empregado, ao praticar determinados atos, o faz em nome do seu empregador, né? Que é o empresário. A atividade empresarial é econômica, no sentido de que busca gerar lucro para quem explora. Tudo que o empresário faz em vista de alcançar lucro. O lucro pode ser o objetivo da produção ou circulação de bens ou serviços, ou apenas um instrumento para alcançar outras finalidades. A organização do exercício da atividade empresarial se utiliza dos 4 fatores de produção que são manipulados pelos empresários para obtenção de lucro. Quais são esses fatores, professora? São 4 e são eles: o capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia. A atividade de circular bens diz respeito a buscar o bem no produtor para trazê-lo ao consumidor. O conceito de empresário, ele compreende tanto o atacadista como o varejista. O do ramo de supermercados, concessionárias de automóveis ou loja de roupas, né? Circular serviços é intermediar a prestação de serviços. Por exemplo, uma agência de turismo não presta os serviços de transporte aéreo, traslados e hospedagem. Mas ao montar
um pacote de viagem, essa agência de turismo faz essa intermediação. Bom, já que estamos falando a respeito de empresário, né, e nós acabamos de ver que o Código Civil conceitua empresário em seu artigo 966, ou seja, o Código, ele se preocupou, né, em conceituar empresário, mas também se preocupou em deixar claro e determinar quem não será considerado um empresário. Está lá no parágrafo único do artigo 966. Vamos lá no artigo? Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo o seu exercício da profissão constituir elemento de empresa. Em regra, de acordo com esse parágrafo, estes profissionais exploram atividades econômicas civis, que não são sujeitas às regras do direito empresarial. Se são civis, estão sujeitos às regras do Código Civil. Muito bem. E sendo assim, não são considerados empresários. Mas esse parágrafo, ele cria uma exceção, ele fala de uma exceção. Se para o exercício de sua profissão, profissionais liberais, um pintor, um médico, um arquiteto, um dentista, um advogado, escritores e artistas de qualquer expressão, plásticos, músicos, atores, investir em capital, formando uma empresa, ofertando serviços mediante atividade econômica organizada, técnica e estável, esses profissionais, por existirem os requisitos necessários, serão sim considerados o quê? Empresários. Então, no artigo 966, nós temos o conceito de empresário e no parágrafo único, quem não é considerado empresário. Mas eu vou dar um exemplo referente a essa exceção, onde o profissional intelectual se enquadra no conceito de empresário. Vamos lá. Imagine um advogado recém-formado atendendo seus primeiros clientes no escritório. Mesmo contratando uma secretária, ele se encontra na condição geral dos profissionais intelectuais. Ele não é considerado um empresário. Mesmo com auxílio de colaboradores, os clientes que buscam seus serviços, os buscam em razão da sua competência como advogado. Imagine, porém, que passando o tempo, este profissional amplie o seu escritório, contratando mais advogados, técnicos em serviços jurídicos, atendentes de judiciário, além de mais pessoal de apoio. Nesse caso, ninguém mais procura os serviços ali oferecidos em razão do trabalho pessoal daquele advogado, que organiza todo esse trabalho. Sua individualidade se perdeu na organização empresarial. Neste momento, aquele profissional intelectual tornou-se elemento de empresa. Mesmo que ele continue advogando, sua maior contribuição para a prestação do serviço naquele escritório de advocacia é a de organizador dos fatores de produção. Foge, então, da condição geral dos profissionais intelectuais e deve ser considerado juridicamente empresário. Segundo o Código Civil, no seu artigo 967, antes de iniciar a atividade empresarial, o empresário ele deverá inscrever-se no registro público de empresas mercantis da sede de sua empresa, a cargo das juntas comerciais. E com esse registro, o empresário terá publicidade de sua atividade, amparando o seu crédito e também prevenindo de fraudes. O empresário ele pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Quando uma pessoa jurídica, estamos diante de uma empresa societária que se constitui para a prática de atividade própria do empresário individual. Por outro lado, quando pessoa física, estaremos diante do empresário
individual, que exerce profissionalmente atividade negocial. Lembram do conceito de empresário no artigo 966 do Código Civil? Mas, para tanto, o empresário terá necessariamente que estar em pleno gozo da sua capacidade civil. Até a próxima aula!